Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live hoje sobre união estável. Aula sobre reconhecimento e dissolução de união estável. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula vai ser uma aula curta. Vou falar sobre os principais pontos a respeito dessa ação, tá? Para a resolução dela. E já vou cumprimentando quem tá entrando aqui. Gabriela, boa noite. João Alves, Simona, boa noite, Colatina. Gente, me contem de onde vocês são aí. Coloca a cidade e o estado de vocês. Eu quero saber de onde é cada um de vocês aqui. Olá, olá, boa noite. Vou compartilhar um mapa mental aqui para vocês poderem ler também e acompanhar melhor comigo essa aula. E aí, ao final, eu posso tirar dúvidas de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite todo mundo. Souto Soares, Bahia. Isso, deixa todo mundo aí de onde vocês são. Eu quero saber de onde cada um aqui, de onde vocês são. Se tiver algum advogado experiente aqui também, pode dizer. Le Campos, minha amiga. Tem algum advogado experiente aqui? Pode dizer se é experiente, quanto tempo tem já de atuação. Boa noite, amiga linda. Vem cá, Chanel, você quer participar da live? Vem cá, vem cá. Vem cá, mamãe mostrar você, vem. Vem cá trabalhar com a mamãe, vem, governador Valadares. De onde vocês são, pessoal? Me conta. Tô chamando aqui minha cachorrinha. Vem cá trabalhar, vem, ela adora trabalhar comigo. Minha estagiáriazinha. Vem cá, deixa eu pegar você. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi, eu sou a Chanel. Trabalhadeira da mamãe, minha estagiáriazinha. Adora me acompanhar em tudo, essa menininha aqui, né, Picote? Gente, vamos começar então falando sobre a união estável. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, pra gente falar aqui. Vamos lá. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Quando será cabível essa ação? A interpretação do Supremo Tribunal Federal conceitua a união estável como a união de duas pessoas, seja de um homem ou de uma mulher, ou de um homem com outro homem, ou de uma mulher com outra mulher, com propósito de estabelecer uma comunhão plena de vida, assumindo publicamente, mutuamente, os companheiros a qualidade de consortes com base na igualdade de direitos e deveres. Observamos que esta união para caracterizar efetivamente união estável com direito à proteção do Estado, deve envolver, eu vou desligar os comentários aqui agora, deve envolver pessoas não impedidas, segundo o artigo 1521 do Código Civil, ficam de fora quanto aos impedimentos de natureza sexual, pois o artigo 3º, parágrafo 4º da Constituição Federal proíbe qualquer discriminação em virtude de sexo, raça e cor, abrindo caminho para o reconhecimento da união estável homoafetiva. E, portanto, os requisitos legais no sentido de que o relacionamento seja público, contínuo, tá? Tem que ser duradouro, público, contínuo, com objetivo de constituição de família. Vou colocar aqui a outra parte para vocês verem. Então, tem que ficar configurado isso para reconhecer a união estável, porque se não tiver esses pontos de ser público, notório, com objetivo de constituição de família, não vai ser considerado união estável, caso precise de um reconhecimento judicial. É claro que se as partes se dirigirem ao cartório e fazerem aquela declaração, aquela escritura pública de união estável, tá valendo, é como se fosse um casamento aquilo, porque o nosso Supremo Tribunal equiparou a união estável ao casamento.
tanto para questões de divórcio quanto para questões de sucessões, tá? No Brasil foi equiparado. Então, é como se tivesse casado no regime de comunhão parcial de bens, tá? Mas um caso que a pessoa não fez a escritura pública em cartório e ela quer depois reconhecer aquela união, ela procura um advogado, o advogado vai entrar na justiça com uma ação chamada ação de reconhecimento e de solução de união estável. E aí vai reconhecer o período que ela deu início e o período que ela terminou, seja para fins de partilha de bens, ou seja para fins de um inventário futuro, que a pessoa ela quer resguardar o direito, né, por ela ter sido companheira, então tem direito a fazer parte do inventário e receber como meeira e também como herdeira, porque equipara com comunhão parcial de bens. Então, é necessário fazer essa ação na justiça. E é possível, inclusive, fazer a ação de reconhecimento e de solução de união estável pós-mortem, que é mesmo depois da pessoa ter falecido, a outra parte ter falecido, pode fazer, e aí tem que chamar todos os herdeiros, os filhos daquela pessoa que faleceu, para irem para colher depoimento, tá? Eu já fiz algumas reconhecimento pós-morte também. E aí eu tive que citar todos os herdeiros do falecido para fazer a reconhecimento da união, para que a viúva pudesse fazer parte do inventário, entrar também no inventário, tá? Então, qual legislação vai ser aplicável nesse caso? Vai ser aplicável a legislação artigos 1723 a 1727 do Código Civil. Então, fiquem atentos. Qual o foro competente? De acordo com o artigo 53, essa ação pode ser ajuizada no domicílio do guardião do filho incapaz ou do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. E em terceiro opção, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, nessa ordem, tá bom? E o que é importante na entrevista com o cliente? Você perguntar para contar a história, a parte dos fatos na petição inicial. Porque vocês sabem que a petição inicial, ela tem que ser muito bem estruturada. A gente fala da petição inicial perfeita. Você saber fazer uma boa petição inicial para que o juiz não peça para emendar a inicial ou complementar a inicial, porque não ficou muito bem esclarecido, porque está faltando algum fato importante, ou porque está faltando alguma prova importante que deveria ter sido juntado. Então, na estrutura da inicial tem que ter o foro competente, você vai endereçar para o foro adequado, que é um desses três que eu falei anteriormente, e aí você vai colocar o nome das partes, tem que ser parte legítima, tá? Nome do autor, nome do réu, vai colocar o nome da ação, vem propor a ação de reconhecimento e de solução de união estável, ou pós-mortem, se for o caso, e depois vem conforme os fatos a seguir, 2 pontos, dos fatos. Aí nos fatos você vai contar a história toda, do início ao fim, de forma resumida, só o que é importante para o juiz entender que realmente houve uma união duradoura, pública e notório com o fim de família, que é aquilo, era uma família. Então, você vai ter que fazer essas 5 perguntinhas aqui na hora que você estiver atendendo o seu cliente. Você vai perguntar para ele quando e como começou a convivência entre o casal. E aí, ou você vai anotando a história que ele te contar, ou ele vai redigir para você e vai te mandar depois. Mas você tem que entregar essas perguntas para ele. Quando, se possível, até o dia, se ele souber, mas não souber, coloca o mês e o ano. Quando e como que começou
a convivência entre o casal, saber se o casal teve filhos ou não. Se tiver, vai colocar a história, quantos filhos teve, o nome, a data de nascimento, onde cada um nasceu, tudo mais. 3, se eles encontram-se separados de fato, ou se ainda estão na mesma casa e estão querendo reconhecer antes, que acontece, tá? 4, é importante, com quem está a posse dos bens, se houver bens, porque tudo que foi adquirido onerosamente após a união vai ter que ser partilhado meio a meio, conforme no regime parcial de bens do casamento. E 5, você vai perguntar quais os bens móveis e imóveis foram adquiridos durante a convivência, tá? Então aqui entra... Eu vou voltar aqui os comentários, porque daqui a pouco vocês podem deixar as perguntas de vocês. Então, você vai incluir veículos, né, motos, tudo que for bem móvel, pode incluir, além de bens imóveis, terrenos, né, lote, fazenda, casa, prédio, enfim, tudo isso. Algumas situações, as pessoas querem partilhar até o que guarnece a casa, tá? As pessoas colocam até com relação aos móveis de dentro da casa, com quem que vai ficar, ou se vai partilhar também o que vai ficar com um, o que vai ficar com outro, e você vai descrever tudo isso também lá no momento da partilha, tá? Então, é muito importante essas perguntas, essas 5, serem respondidas para você contar os fatos. Depois que relatar a historinha nos fatos, você vai colocar a parte do direito. Aí do direito você vai colocar aquela legislação que eu já coloquei aqui, que é a legislação do Código Civil, que fala sobre a união estável, do 1723 a 1727, que é que embasa, tá? E aí você vai desenvolver, que a lei ampara, conforme naqueles artigos. Você pode pegar a jurisprudência do STJ, que é sempre bom colocar, que vai em concordância com a sua tese, com o que você quer comprovar. E a jurisprudência do seu tribunal, do seu estado, não é tão importante, porque o tribunal conhece a jurisprudência dele. Mas se tiver alguma jurisprudência interessante de um tribunal de outro estado que serve para você, você coloca essa do outro estado. A do próprio tribunal não precisa, porque o tribunal conhece a sua própria jurisprudência. Mas utilize de outros tribunais e utilize do STJ para vir afirmando, corroborando a sua tese, o que você está defendendo, tá bom? E depois dessa parte do direito, onde você põe os artigos, pode pôr um pouquinho de doutrina de alguns principais doutrinadores e botar 1, 2 ou 3 jurisprudências. Não faça petições longas, não é necessário. Aí você vem com a parte, se tiver algum pedido liminar, é sempre bom em toda inicial você incluir uma liminar. Seja uma liminar para já regulamentar a visita, se tiver guarda e convivência, se já tiver filhos, uma liminar de alimentos, se for o caso, ou uma liminar, você sempre tenta, aí você já coloca logo embaixo do direito, já vem com antecipação da tutela ou do pedido liminar, e você vai explicar o perigo da demora, porque que não pode esperar pela sentença, e a fumaça do bom direito, que é a legislação que admite que seja antecipada a tutela, que seja adiantado a procedência que você quer, tá? E tem que explicar o perigo da demora, porque tem algum inventário já em curso e que precisa logo disso. Mas aí você tem que juntar todas as provas para o juiz já entender que dá para ele deferir aquela liminar. Porque, lembrem-se, uma antecipação de tutela ou uma liminar depende de prova pré-constituída. O que é isso? Você já tem que vir com a inicial já cheia de provas, bem robustas, inclusive testemunhais, que por meio da ata notarial, as testemunhas fazem lá, vai no cartório, faz ata notarial e junte
para o juiz já ter acesso a essas declarações das testemunhas, além do máximo de documentos possíveis e imagináveis que vocês pensarem que possam comprovar aquela união, desde correspondências que chegavam naquele endereço em nome do casal, fotos, redes sociais, WhatsApp, e-mail, tudo que possa comprovar que chegava coisas de faturas, de pagamento de contas, de coisas que chegassem no mesmo endereço, e junte tudo aquilo, já coloque bem robusta inicial, com muitas provas, para que você já consiga uma antecipação dessa sentença, para não ter que aguardar todo desenrolado uma instrução que muitas vezes demora 2 anos, 3 anos, dependendo do judiciário, tá bom? E aí, ao final, você vem com a parte dos pedidos. E nos pedidos, você vai pedir, primeira coisa, se for na sua lei, do seu estado, a pessoa for pobre no sentido da lei, aí vai depender do estado, tem estado que é um salário mínimo, tem outro que é 2, tem outros que são 3, você vai pedir a gratuidade da justiça, primeira coisa. Depois que você vem com esse pedido, vai pedir o Ministério Público para se manifestar em relação ao feito. Aí você vem pedindo para reconhecer aquela união estável que começou na data tal e dissolveu na data tal. Vai pedir, colocar tudo isso nessa ordem e vai falar que vai provar todos os fatos por meio de provas que já estão anexados e mais provas que vão ser feitas no curso do processo, tá bom? E aí é assim que é feita essa inicial, que é o ponto mais importante para vocês fazer uma petição bem feita. Agora eu vou olhar aqui quem deixou algumas perguntas aqui. No caso de posse de imóveis, você vai colocar a posse dos imóveis e vai dividir a posse, tá bom? A união estável é reconhecida também em outro país, por exemplo, Itália, caso o brasileiro não queira casar, fazer dessa união aqui, no estando civilmente lá, o cônjuge teria direito lá? Então, a resposta é não, porque acho que todos os países da Europa, da União Europeia, elas não reconhecem a união estável como no Brasil é reconhecido. A união estável lá não tem status de casamento, então não tem direito a partilha de bens, não tem direito a nada, tá? Então lá é outro instituto completamente diferente da união estável brasileira, tá bem? Então não vale lá. Muito obrigada, Val Soares, pela dizer que a explicação foi boa. Obrigada a todos que estão aqui presentes pela participação. Tem alguma dúvida em relação à união estável que eu possa tirar a dúvida de vocês? Já pode colocar aqui para mim que eu já respondo a vocês aqui. Alguma dúvida sobre reconhecimento e dissolução de união estável? Gente, se fizer desse jeito que eu expliquei aqui, não tem erro, tá? Aí vai começar o procedimento, vai abrir vai mandar para o Ministério Público vai se manifestar, vai dizer se está tudo de acordo, se na inicial está tudo certo, se não está faltando nada. Se seguir da ordem que eu falei, não vai estar faltando nada, já vai mandar citar a parte contrária ou citar os herdeiros para eles virem contestar. Aí vai marcar uma audiência, que é a primeira audiência para ver se chega num acordo. Chegando nessa audiência, não deu acordo, vai abrir o prazo de 15 dias para contestação, e a parte contrária vai ter 15 dias para contestar, ou os herdeiros, né, contestarem e dizerem se concorda ou se não concorda e por quê, e vão ter que comprovar por quê. Depois que eles juntarem, vai abrir prazo para réplica por 10 dias, e o autor vai ter a parte de poder contestar a contestação, se tiver trazido algum fato novo ali na contestação, para rebater tudo que está ali. Depois da réplica, vai abrir prazo para instrução, né? Vai começar a parte instrutória. Depois vai marcar uma nova audiência, que vai ser uma audiência com o juiz já. Vai começar a parte de instrução, aí vai colher depoimentos de testemunhas, vai colher depoimento das partes. E tudo isso vai constar em ata, e o juiz vai avaliando tudo que vai se juntando no decorrer do processo para ele chegar na convicção dele se aquilo de fato era uma união estável mesmo ou não,
Até porque cada caso é avaliado e nem todo caso vai ser tido como união estável. Então, é cada caso a caso mesmo avaliado, conforme toda a documentação e as testemunhas, tá? Outra coisa, familiares não são testemunhas, são informantes. Mas se você quiser arrolar, você pode arrolar. Só que na parte contrária vai contestar dizendo que não é testemunha, que tem interesse na causa, porque é primo, é irmão, é parente, tem interesse na causa, então não vai ter peso de testemunha, vai ter peso de informante. Então o juiz vai avaliar conforme informante, não como testemunha, tá? Mas é sempre bom, se não tiver testemunha, põe os informantes assim mesmo, porque se o juiz quiser, ele escuta os informantes e vai depender do juiz formar a convicção dele. Reconhecimento pós-morte, realizar em processo autônomo ou no inventário? Processo autônomo, tá? Completamente diferentes, partes diferentes, procedimentos diferentes. São duas ações distintas. Entre com o reconhecimento pós-mortem, vai citar os herdeiros necessários para se manifestarem e entrar com o inventário separado, tá? São duas ações. E aí, enquanto não resolver do reconhecimento, a de inventário não pode terminar, porque uma tá atrelada à outra, então tem que juntar uma cópia do reconhecimento da união estável, juntar a petição lá no processo de inventário, para o juiz do inventário saber que tá rolando um reconhecimento de união estável. E aí esse processo não vai poder concluir antes do reconhecimento concluir, tá bom? Mais alguma pergunta ou já podemos encerrar a live aqui? Tem alguém que entrar aqui, quer participar? Aqui ao vivo comigo, eu libero a entrada aqui. É só falar que eu quero e pedir solicitação que eu libero para entrar. Mais alguma pergunta? Deixem as dúvidas de vocês aqui que eu respondo em relação à união estável. Se alguém tem algum problema com isso, tá em dúvida. Obrigada, Simona. Muito obrigada. Gente, é um passo a passo que eu desenvolvi para pessoa que quer iniciar, que quer advogar, que quer ser excelente. Ela vai seguir um passo a passo que eu chamo de mapa da excelência, que são 11 passos que não vai ter erro. Para as mais de 35 ações de família que existem, a pessoa vai seguir esse passo a passo desses 11 passos para fazer a petição inicial perfeita e para advogar até o fim e ter um bom resultado na causa ou conseguir fazer um bom acordo nessa causa, tá? E é mais ou menos isso de forma assim bem didática, com aulas ao vivo para vocês tirarem todas as dúvidas comigo também. São mais de 30 horas aulas de conteúdo que engloba família, tudo, sucessões, internacional de família e extrajudicial de família, mais um monte de outros bônus também que eu dou para vocês, assim, que ajudar na captação de clientes e tudo mais. Tem um mapa mental, não, tem um passo a passo que eu ensino e vocês têm que decorar, tem que aprender, tem que entrar na cachola de vocês, tudo que tá no curso, tá? Vocês precisam anotar tudo para fazerem, gravar. Vai chegar num ponto que vai estar tudo aqui, ó. Na hora que chegar um cliente com um problema para você, você já vai pensar, é aquele tipo de ação. Então é isso, isso e isso. E aí você mesmo pode fazer o seu checklist de cada ação, de perguntas a serem feitas, se você ainda não, para até você decorar, você anota quais as perguntas a serem feitas em cada ação, qual é a lista de documentos de cada ação, para que você, no início, até você ter tudo gravado, você vai precisar seguir. Eu, hoje em dia, eu tenho tudo de cabeça. Então, na hora que chega um cliente na minha frente, eu já sei qual é a ação, dentre as mais de 35 que existem, e eu sei quais as perguntas que eu tenho que fazer de cabeça, porque eu sei o que é importante constar nos fatos. Eu sei quais são os documentos que eu tenho que pedir de cabeça. Eu sei tudo de cabeça hoje em dia. Mas para isso é necessário treino.
Você não, entendeu? Você vai chegar num ponto que vai estar tudo aqui. Você tem que gravar, tem que estar tudo na sua cabeça. Você tem que ser um advogado que realmente sabe, bate pronto. Porque chegar numa prova oral, você tem que saber falar. Você não vai ficar sempre com papelzinho para consultar. É igual numa prova discursiva de concurso, você tem que estar sabendo tudo. O advogado bom de serviço, ele também tem que estar com tudo gravado na cabeça, porque o cliente vai contratá-lo se sentir segurança que ele domina o conteúdo. Assim como passa no concurso quem está seguro porque domina o conteúdo. O cliente contrata quem está seguro, quem sabe realmente o conteúdo, que passou segurança conversando com ele. Entendeu? Tá tudo gravado aqui. Então, isso é que é importante. Vocês dominarem o conteúdo e passar essa segurança com o cliente para vocês fecharem contratos com todos os clientes que vocês atenderem por telefone ou atenderem pessoalmente, tá bom? Doutor, você é maravilhosa. Quanto aprendizado compartilhado. Obrigada a você, Lidiane. Sobrenome coloquei primeiro. Simonazzi. Simonazzi. Tem um mapa mental. Gente, então vou me despedindo de vocês. Tenha uma boa noite. Até a nossa próxima aula da semana que vem, caso de família. Se vocês quiserem mais lives, coloque na caixinha de perguntas que eu vou deixar temas para lives, para eu fazer mais lives, tá? Porque toda quarta-feira a gente tem a live de família, casos de família, e eu venho com alguma ação. São mais de 35 tipos de ação, então tem muita ação ainda para vir pela frente da área de família e sucessões, mas vocês podem deixar também na caixinha outros temas de lives que não seja só família e sucessões. Afinal de contas, podemos falar sobre muitas coisas aqui nesse meu canal. Tudo que vocês, advogadas, estudantes e bacharéis, quiserem de compartilhamento de dicas, de conselhos, de tudo, a gente pode vir aqui bater um papo, tá bom? Muito obrigada a todas. Um grande beijo. E tira um print que eu quero stalkear vocês e ver quem participou dessa aula hoje. Lembrem-se sempre que é muito importante a família e os amigos de vocês verem que vocês estão sempre estudando, sempre participando de congressos, de palestras, de aulas, porque isso vai mostrar que vocês são profissionais dedicados e vai passar mais credibilidade, autoridade para sua rede de contatos na hora de te contratar e na hora de te indicar para alguém, tá? Então, essas lives que vocês assistem, que são aulas, que são palestras, é importante vocês divulgarem para sua rede de contatos verem que vocês estão estudando, estão se capacitando, estão reciclando e eles vão se sentir mais seguros para te contratar ou para te indicar para clientes, tá bem? Fiquem muito atentos a isso. Gente, boa noite, muito obrigada, queridos. Josenei, Lidiane, Simona, boa noite, beijo, 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 beijo. Gente, obrigada, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima.